Gente, autossabotagem. Autossabotagem, quando nós somos o nosso pior inimigo. Tem um verso escrito no livro das Lamentações, que é algo que assim me deixa extremamente confrontado todas as vezes que eu leio, que diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. E esse verso, ele parece que cria um contraponto em nós pensarmos que grande parte das consequências que nos sucedem, que acontecem na vida da gente, elas têm uma relação direta com os nossos comportamentos. Elas têm uma relação direta com as nossas posturas. E diante disso, às vezes eu costumo ver as pessoas reclamando: olha o que o diabo fez na minha vida, olha o que não sei o que. É óbvio que às vezes existe sim uma ação maligna, diabólica, mas na maioria das vezes nós estamos sofrendo o resultado das nossas próprias decisões. Então, mais perigoso, grave isso que eu vou falar agora, isso aqui é muito forte, mais perigoso do que um trabalho espiritual na esquina da sua casa é as suas decisões longe daquilo que Deus tem. Elas são muito mais destrutivas. Então, mais perigoso do que uma macumba, do que um trabalho na esquina de casa, alguém que pegou o teu nome, colocou numa terreira, pior do que isso, são as decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida sem alicerçá-las numa boa base, sem que elas sejam bíblicas ou sem que elas sejam e que tenham uma demanda divina para nós. Então pior do que uma ação maligna na minha vida é uma decisão impensada, é uma decisão baseada apenas em resoluções para aquilo que eu estou vivendo agora. Então geralmente as consequências que a gente vai sofrendo ao longo da nossa vida, elas têm muito mais uma relação direta com as nossas decisões do que propriamente com ações malignas, pseudo-espirituais e tantas outras coisas que a gente sabe que existem sim, mas que nem sempre tem a ver aí com o plano de vida e com aquilo que nós estamos vivendo. Então, diante disso, eu posso afirmar que nós somos o nosso pior inimigo. E diante disso, quando eu pensei sobre o que eu compartilharia aqui nessa live, eu penso que as nossas decisões, muitas vezes, elas fazem com que a gente se auto-sabote. Ou seja, é nós lutando contra nós mesmos. Às vezes a gente cai e quem criou essa queda fomos nós mesmos. Às vezes a gente tropeça e, na verdade, a gente tropeçou no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente cai, a gente, sei lá, e quem gerou essas situações foi nós mesmos. E diante disso, eu quero compartilhar assim uma pequena experiência com vocês, e eu quero que você pense também quais são as coisas que estão te auto-sabotando, coisas que você mesmo criou e você mesmo caiu nessa armadilha. Mês passado eu precisei tomar uma decisão muito séria aqui na minha vida. Precisei. E essa decisão foi necessário que eu abrisse mão, que eu parasse um pouco de pegar novos trabalhos. Eu sou design gráfico, essa é uma das minhas atividades profissionais, e eu precisei dar uma pausa nas minhas atividades, pelo menos nos novos clientes. Eu precisei dar uma pausa. Por quê? Porque todas as vezes que eu abria o meu computador para fazer alguma coisa, eu já me desanimava, eu já tinha vontade de fechar ele. Todas as vezes que alguém me mandava alguma mensagem pedindo alguma arte, eu demorava 3, 4, 5, uma semana para responder essas pessoas. E geralmente, as coisas que eu pegava para fazer, e eu estou nesse processo, as coisas que eu pegava para fazer, eu acabava demorando, atrasando, e no meio dessas situações todas, era tão difícil, porque eu tinha que toda hora dizer por que eu não tinha feito, por que eu não tinha entregado. Então, assim, os últimos meses da minha vida, eles foram essa situação diária. Todo dia eu tinha um desgaste para resolver. E quando eu comecei a perceber isso tudo, para mim ficou claro que o problema não era esse trabalho, porque esse trabalho sempre me abençoou. O problema não eram os clientes, porque na maioria dos clientes que eu tinha eram clientes super conhecidos, então o problema não era eles, mas o problema era em como eu estava lidando com as minhas atividades. E literalmente, o jeito que eu estava lidando com as minhas atividades era praticamente assim, ó... eu estava me auto-sabotando. Por quê? Porque todo mundo que me pediu alguma coisa, eu dizia, tá, eu posso fazer. Aí outra pessoa mandava, eu posso fazer. Aí outra pessoa mandava, eu posso fazer também. E eu ia assumindo compromissos que iam além da minha capacidade física
e da minha capacidade profissional e da minha capacidade emocional. Então estava muito além. E o estopim disso tudo é que eu me vi cometendo erros, por exemplo, dando desculpas esfarrapadas, gerando desconfortos, prejuízos para pessoas, e isso me empurrou para um abismo absurdo. Por quê? Porque eu não conseguia mais dar conta, eu não tinha mais prazer no que eu estava fazendo, e eu percebi isso o dia que a minha esposa disse assim: Dilson, mas tu sempre amou o teu trabalho, tu sempre gostou do teu trabalho. Eu disse: pois é, eu sempre amei, eu já virei madrugadas tentando melhorar uma pequena coisinha e com prazer. E hoje eu não consigo ficar 5 minutos na frente do computador, que já me bate um certo desespero, uma aflição, uma ansiedade, um nervosismo. E ela me abriu os olhos e eu entendi que na verdade não era o trabalho, não era eu, não era o trabalho, não eram os clientes, mas era a maneira com que eu estava lidando com isso tudo. Então talvez, olhe bem para mim aqui, talvez o problema não seja essa tua empresa que você está trabalhando. Talvez você está aí, mas eu não aguento mais trabalhar. Talvez o problema não seja a empresa. Talvez é a maneira com que você está lidando com essa empresa. Esse não foi o emprego que você sempre sonhou? Talvez o problema não seja aí essa igreja que você congrega, mas talvez seja os tantos compromissos que você abraçou nesse lugar, e hoje as pessoas te veem como um prestador de serviço e estão toda hora trazendo demanda para você. Então, não poucas vezes... Pastor Vagnão, que Deus te abençoe. Você tem feito um trabalho brilhante pelas famílias, viu, querida? A gente tô acompanhando tudo aqui, viu? Deus te abençoe. Então, talvez o problema nosso não são as coisas que a gente acha que são um problema. Esse trabalho, essa igreja, essa casa. Talvez seja a maneira com que nós estamos lidando com coisas que sempre nos deram prazer, mas por nós não termos o devido cuidado e o devido equilíbrio nas coisas, a gente pegou o que fosse muito bom e jogou contra nós. Então, naquele momento, eu me vi nessa situação, me auto-sabotando. Ou seja, aquilo que era algo que me gerava tanto prazer, era literalmente o meu maior problema. Então o que é isso? Por eu ter me sobrecarregado de muitas coisas, eu me tornei o meu principal inimigo. Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com força espiritual, mas tem a ver com a maneira, com que eu estava lidando com essa situação. E diante disso, eu precisei tomar algumas decisões. Infelizmente não consegui pegar novos clientes, precisei parar, automaticamente a minha renda baixou, e assim eu estou me reorganizando para que de novo essa atividade ela possa ser assim um presente na minha vida, como sempre foi. Então às vezes a gente precisa pensar: será que o problema está nas coisas, ou será que o problema está em como eu lido com essas coisas? Então, se você está me ouvindo aqui, você está sobrecarregado com alguma coisa, eu quero que você compartilhe aqui para a gente poder trocar essa ideia também. Se você se sente: Dilson, nossa, essa empresa foi o lugar que eu sempre sonhei, hoje eu não aguento estar aqui dentro. Eu sempre gostei de fazer o que eu faço, hoje eu não suporto mais fazer o que eu estou fazendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, diante disso, eu percebi que eu era o meu principal inimigo, se não o pior, e que eu precisava assim tomar algumas decisões certeiras para poder ressignificar essa experiência. E diante disso, eu comecei a perceber que eu não era o único, que não sou o único, e existem muitas outras pessoas que também cometem esses mesmos erros. Só que como a minha base de ensino é a palavra de Deus, eu comecei a pensar em homens e personagens bíblicos que também cometeram esse erro. E eu assim encontrei dois, existem muitos outros, mas eu quero falar sobre dois porque a nossa live, senão a gente estende muito essa nossa live. Mas eu quero falar principalmente, talvez eu consiga falar sobre três. Mas o primeiro deles é Moisés. Moisés se auto-sabotou. Olha que coisa interessante. Moisés, ele era um grande líder da sua nação. Só que Moisés, sabe como ele se auto-sabotou? Com individualismo. O que Moisés fez? Todas as decisões que precisavam ser tomadas, todos os casos de pessoas com problemas, com dificuldades, com necessidades, ele centralizou todas essas pessoas nele. Então, por exemplo, se você tinha um problema lá com a sua esposa, e você precisava se aconselhar com alguém, você ia para Moisés. Se você tinha um problema financeiro e você precisava de alguém para pedir uma ajuda, você ia até Moisés. Se você precisava de qualquer outra coisa, qualquer demanda, você ia para Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele criou um ecossistema onde tudo eclodia nele. Ou seja, tudo dependia dele. Ele foi uma pessoa tão individualista em até determinado ponto da história dele, que ele ajustou tudo para que eclodisse nele. Então ele foi extremamente individualista. Só que esse individualismo foi o que ele usou para se auto-sabotar. Por quê? Porque como
ele centralizava tudo nele, ele tinha que julgar as questões do povo desde manhã até o final do dia. Então ele passava o dia inteiro resolvendo o problema do povo. Só que aí começou a gerar um desgaste. Por quê? Porque como não tinha tempo para fazer tudo isso, as pessoas acabavam ficando esperando. E gerava essa insatisfação nas pessoas. E Moisés começou a se cansar também. Então às vezes, gente, o nosso individualismo é o nosso pior inimigo. Às vezes o nosso individualismo é o que cria um buraco pra gente cair. Quantas pessoas você vê, gente? Quantas pessoas você sabe? Você conhece? Ou talvez você mesmo tenha essas posturas. Você está cansado, por quê? Você está centralizando tudo em você. As pessoas estão desgastadas, por quê? Porque você acha que tudo precisa passar pela sua mão. Quantos homens eu sei, gente, que são líderes, sei lá, espirituais, de empresas, que eles estão literalmente doentes, porque eles não conseguem dividir, não conseguem compartilhar as suas próprias decisões, o seu poder, não conseguem, por quê? Porque eles centralizam tudo nele, tudo nele. Então Moisés começou a gerar um desgaste para os outros e um desgaste para ele. Então repara, a minha autossabotagem pode estar destruindo a minha família. Pode estar ferindo as pessoas que eu mais amo. Porque às vezes a gente é tão individualista e tão centralizador que tudo tem que passar na vida da gente. Aí, por exemplo, sei lá, no seu trabalho, tudo tem que acontecer. Você que dá ordem, você que faz isso, você que faz aquilo, você que faz... Aí chega em casa, você desconta em quem não tem nada a ver. Ou lá na sua igreja, você que é líder, enfim, tanta gente evangélica aqui, você traz tudo pra você. Você serve isso, você serve aquilo, aí só você tem a chave disso, só você tem... Aí, pra quem vai sobrar isso aí? Pra quem você mais ama. A gente sempre vai... Pensa sobre isso. A gente sempre vai descontar em quem não tem nada a ver e quem não gerou os nossos problemas. Então, pessoas que são individualistas, elas, infelizmente, elas vão descontar em quem não tem nada a ver. Em quem não... Assim, literalmente, quem não tem nada a ver com o assunto. Então, Moisés está gerando um desconforto para o seu povo, por causa da sua autossabotagem. Então, as minhas decisões de me autossabotar, elas geram impacto não apenas na minha vida, elas geram impacto para os outros. Talvez seu casamento está sofrendo por causa disso. Sua casa está sofrendo por causa disso. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Se você é individualista, ou você sofre disso, coloca aqui, eu sou, tá? Tenha coragem, porque admitir é o primeiro passo. Admitir é o primeiro passo. Se você só... Gilson, eu tenho problema, parece que eu não consigo confiar em ninguém pra fazer, parece que, sei lá, as pessoas não vão fazer como eu quero que faça, as coisas têm que ser do meu jeito. Se você admite que você é assim, coloca aqui embaixo, eu sou assim. Se você não consegue nunca ter confiança em delegar algo pra ninguém, é porque você está se auto-sabotando. Então, coloque aí, eu sou. Se você é assim, coloque aí nos comentários, eu sou. Então, diante disso, Moisés gerou um baita de um desconforto, porque ele não tinha condições mais para julgar todas as questões do povo, o povo estava cansado de tanto esperar. Aí um dia ele recebe a visita do seu sogro. E o seu sogro conseguiu ver coisas que Moisés não conseguiu ver. Então, diante disso, gente, sempre Deus vai enviar alguém para mostrar para você algo que você não está vendo. E graças a Deus que existem essas pessoas corajosas que têm coragem de nos confrontar e dizer, opa, mas não é por aqui. Não. Não é, é demais o que você está fazendo. E o sogro de Moisés, ele vai questionar Moisés. Poxa, Moisés, o povo está cansado, você está cansado. Será que não é o momento de você dividir e delegar as suas funções? E Moisés fez isso. E quando ele fez, ele descobriu que na volta dele existiam pessoas tão capacitadas quanto ele. Ele vai distribuir isso. O povo vai se alegrar porque mais pessoas estavam ali junto com ele cooperando. O povo foi logo sendo atendido. E enfim, Moisés tirou aquele peso que na verdade foi ele mesmo que colocou em cima dele. Então tem alguns pesos e algumas situações que foi nós mesmos que criamos, nós nos auto-sabotamos e colocamos pessoas em risco justamente por causa disso. O segundo personagem que eu quero falar, então, uma das coisas que nos auto-sabota é o nosso individualismo. Então tenha cuidado com isso. Se você tem dificuldade de passar para os outros coisas que você faz porque você acha que não vai ficar do seu jeito, esse é um grande indício de que você é uma pessoa extremamente individualista e que no fundo, você acha que é só o seu jeito que vale. Ok, gente? Pesada essa conversa, mas é assim. Ah, mas não vai fazer do meu jeito. É óbvio que não, mas não existe só o seu jeito. Existem outras formas de fazer a mesma coisa. Ok? Então, o segundo ponto e o segundo personagem que eu quero falar com vocês aqui é Marta. Vamos falar sobre Marta. Marta, irmã de Maria, Novo Testamento.
Vocês sabem que Jesus visitou a casa dessas irmãs. E quando Jesus visitou, quando ele chega, Maria já senta, já começa a ouvi-lo. E o texto diz que Marta estava excessivamente atarefada. Sabe o que é isso, gente? É alguém que olha para um cômodo da casa e tem que estar perfeitinho. Alguém que olha para não sei o que, o tapete tem que estar alinhadinho. Alguém que não pode deixar uma coisinha fora do lugar. Alguém que não pode deixar nada desajustado. Sabe o que é isso? É o perfeccionismo. Uma das coisas que mais nos auto-sabota é essa ideia de um perfeccionismo desequilibrado e às vezes até diabólico. Tenha muito cuidado. Por que eu digo diabólico? Porque, gente, nós temos que ter cuidado. É muito bom a gente ser excelente em alguma coisa. É muito bom a gente ser perfeccionista. Só que existe um limite nesse negócio. E sabe qual é o limite? É que quando o meu perfeccionismo ele invade coisas que são prioridades, ele passa a ser um problema na minha vida. Quando o seu perfeccionismo ele invade e ultrapassa coisas que são prioridades na sua vida, o seu perfeccionismo ele passou da linha, ele passa a ser um problema, ele passa a te auto-sabotar. Não é errado Marta cuidar da casa, não é errado Marta querer as coisas no lugar, não é errado Marta querer ter tudo limpo. Agora errado é Marta trocar algo que é prioridade por um capricho que ela teve. E olhe bem para mim aqui, costumeiramente a gente faz isso. Costumeiramente a gente faz isso. A gente pega os nossos caprichos e coloca eles na frente daquilo que é prioridade. Então tenha muito cuidado, porque o teu perfeccionismo já custou boas amizades. O teu perfeccionismo já gerou discussões familiares. Então a gente precisa pensar o seguinte: poxa, mas até quando eu estou sendo perfeccionista e até quando eu estou sendo chato ou chata? A gente tem que ter uma linha disso, gente. Então aquela mulher perdeu algo precioso porque ela tinha que arrumar os cômodos da casa. Repito, não é errado arrumar os cômodos da casa. Não é errado ter as coisas bem arrumadas. Não é errado você ter tudo perfeitinho. Agora, errado é você trocar aquilo que é prioridade na sua vida por aquilo que é um capricho pessoal teu. Entende? Então, naquele momento ali que Jesus entra, a prioridade era ter uma conversa com ele, era ouvir aquilo que ele tinha para falar, era desfrutar da sua companhia. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio com o nosso perfeccionismo, porque ele pode nos separar de boas amizades, ele pode nos roubar de momentos muito especiais. Tem uma crônica, que se não me falha a memória, ela é do Fabrício Carpinejar, ou é um comentário dele, agora não consigo assim precificar para você se é isso, mas é mais ou menos isso, que ele diz que casa que não tem um sofá desorganizado não é uma casa feliz. E é óbvio que é uma expressão poética, tem uma figura de linguagem no meio, mas o que ele quis dizer é que lugares que tem tudo muito perfeitinho, tem tudo muito alinhadinho, que não tem um espaço para uma pequena bagunça, para alguma coisa, para um tipo assim, vou deixar depois. Lugares assim são secos, são tristes, são lugares insensíveis. E eu acho que faz sentido essa expressão do Carpinejar. Porque, na verdade, o que ele quer falar é exatamente isso. Porque se não tem espaço para bagunçar um pouquinho do sofá, é porque não tem vida nessa casa. Então, às vezes, o nosso perfeccionismo pode ser o nosso pior inimigo. Então, cuidado para não colocar em risco boas amizades. Cuidado para não ser o chato do trabalho. Cuidado para não ser o chato do trabalho. O Natan tá aqui, eu gosto dos comentários do Natan. Casa com criança pequena não tem como estar organizado. E graças a Deus por isso, né, Natan? Tem um vídeo na internet que vira e mexe, o pessoal reposta ele, que é um monte de brinquedo espalhado, aí tipo um comentário assim: um dia a gente vai sentir saudade, né, dessa bagunça. Então o perfeccionismo ele rouba isso da gente, ele nos auto-sabota. As pessoas mais difíceis de conviver mesmo são pessoas perfeccionistas. Mas não aquele perfeccionismo saudável, é esse doentio que se auto-sabota, que não consegue priorizar uma amizade, um relacionamento, um ambiente de comunhão. Eu já vi, por exemplo, tantas pessoas, até no meio assim, eclesiástico de igreja, estragarem uma discussão, porque, enfim, tanta coisa. Então a gente tem que ter, assim, muito cuidado para não nos auto-sabotarmos. E a última
último pensamento aqui, o último personagem que eu queria compartilhar com vocês é Gideão. Gideão, ele tentou se auto-sabotar, graças a Deus que ele voltou atrás, mas Gideão, ele se auto-sabotava com o vitimismo. Então, 3 coisas que nos auto-sabotam, tá? Primeiro, nosso individualismo, segundo, nosso perfeccionismo, e terceiro é o nosso vitimismo. Então são 3 coisas que você precisa ter um cuidado enorme, porque essas coisas podem te auto-sabotar, podem ser os seus piores inimigos. Então, Moisés sofreu com individualismo, Marta sofreu com perfeccionismo e Gideão sofreu com vitimismo. Por quê? Porque quando Deus chamou ele começou com aquele negócio, mas eu sou menor não sei do que, mas eu sou não sei o que, mas a minha família é isso. Gente, todo mundo tem uma história triste para contar. Você pode pegar, assim, a pessoa que nasceu, teoricamente, num berço de ouro, todo mundo vai ter uma história difícil, triste para contar. De alguma coisa que aconteceu. Então, você pega uma pessoa que nasceu numa casa estável, ela vai dizer, minha família vivia de fachada, meu pai não me dava atenção porque tinha muito trabalho, meu pai dava mais conversa pra igreja. Todo mundo, gente, todo mundo tem uma história para contar, uma história triste para contar. Só que olhe para mim aqui, ontem mesmo eu falei sobre isso. Nós não podemos pegar a nossa história e nos vitimizarmos a ponto de usarmos ela para fazer um buraco para nos escondermos. Porque foi isso exatamente que Gideão queria fazer. Exatamente isso. Quando Deus o chama, ele quer se esconder. É porque eu sou menor. E dos menores eu sou o mais novo. Sei o que? Para. Então ele estava pegando a história dele e tentando cavar um buraco para se esconder ali dentro. Então, em vez de você pegar a sua história, o que você viveu, os dramas, os sofrimentos, e fazer disso um buraco, faça disso um degrau para você crescer de glória em glória e de vitória em vitória. Crescer em graça, crescer em humildade, crescer em serviço. Tá entendendo? Então, em vez da gente pegar a nossa história e nos vitimizarmos, porque isso a gente está se auto-sabotando. Em vez da gente fazer isso, a gente tem que pegar a nossa história, pegar o que a gente passou, pegar o que a gente viveu e dizer, isso aqui vai ser a base para o meu crescimento. Cada degrau, de cada perda que eu passei, de cada situação que eu vivi, isso aqui vai ser um pequeno tijolinho na construção da minha história. Então, quando a gente olha para a vida com essa lógica, com essa percepção, as coisas ficam muito mais claras. Então, gente, a lição dessa tarde é essa. Cuidado com o individualismo, com o perfeccionismo e cuidado com o vitimismo. Porque esses 3 serzinhos aí, eles podem nos auto-sabotar. Eles podem nos sabotar, nos auto-sabotar. Então, às vezes, o problema não são os outros, às vezes o problema não é onde a gente está, às vezes o problema não é a vida, mas o problema, às vezes, é o jeito que a gente lida com a vida, o jeito que a gente lida com as pessoas, o jeito que a gente lida com as coisas. Então, nós precisamos ter essa noção. E, diante disso, talvez o maior exemplo de alguém que decidiu não se auto-sabotar foi o próprio Cristo. E eu já vou explicar por quê. Sabe por quê? E essa é a última lição. Sabe por quê? Jesus não se auto-sabotou, e essa é um princípio de vida muito especial. Porque ele tinha uma missão. E ele sabia que essa missão foi dada pelo Pai dele. Então ele tinha essa missão, esse era o propósito dele, ir para a cruz. Em um momento muito tenso da história dele, que foi quando ele foi orar no Getsemane, ele fez uma oração. E essa oração é a chave para nós não nos auto-sabotarmos. Sabe qual foi a oração que ele fez? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Por que eu digo que quem faz esse tipo de oração nunca vai se auto-sabotar? Eu só me auto-saboto quando eu decido viver a minha vontade. Aí eu vou querer que as coisas sejam feitas por mim, do meu jeito e como eu quero. Agora, quando eu abro mão da minha vontade, eu permito que as coisas aconteçam como Deus quer. Então o grande problema aqui está na minha própria vontade. Então a sua batalha, olhe para mim aqui, ela não é com os demônios especificamente. Você também tem suas guerras espirituais, mas a sua batalha é contra o seu próprio
eu. Você é. Eu sou o meu pior inimigo. E eu termino essa live aqui. Dando e orientando vocês a essa compreensão. Abra mão da sua vontade, do seu jeito, da sua maneira. Isso aí está só te escravizando. E abrace a ideia de viver a vontade dele. E aquilo que ele tem para você, do jeito que ele tem para você. Então, às vezes, o nosso maior problema é que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E não é assim. Então, cuidado, porque às vezes o buraco que você caiu foi você mesmo que cavou.